irmãos hoje conseguem estar mesmo todos dispersos. Hoje não há aqui problema nenhum em manter as distâncias. Os irmãos vieram para louvar a Deus ou para assistir? Para louvar a Deus. Amém. Então vamos louvar a Deus. Amém? Amém. Vamos lá ver isto. Os irmãos hoje de manhã foi difícil e parece que hoje também está a ser difícil. Ainda é de manhã também, não é? São 10h30. Mas eu ia desafiar a cada um dos irmãos que aqui está agora a largarem um bocadinho, se calhar, os pensamentos que têm tido, as inclinações que temos tido e a focarem-se naquilo que é de facto importante. Os domingos às vezes são complicados, não é? A gente tem que sair de casa e há sempre, às vezes há stress, há filhos, há os maridos. Eu não tenho marido, graças a Deus, mas tenho uma mulher. Por acaso hoje não houve stress nenhum, mas de todo modo eu percebo, porque somos todos humanos e por vezes nós chegamos ao culto e ele não é o nosso foco e às vezes é difícil até nos conseguirmos concentrar. Mas eu queria desafiar os irmãos, aqueles que ainda não estão concentrados, a concentrarem-se naquilo que é importante, está bem? No nosso Deus, e vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tenho que puxar por vocês, ok? Vamos lá, bora! Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração que eu não contenha, que eu não controlo. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Deus. Santo és, santo és, santo és. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta
prazer e a vergonha desfaz. Tua presença. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, a tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vai inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vai inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, ela é maravilhosa, Deus. Não há igual a ti. Ninguém se compara a ti. Não há nada igual ao teu amor. Não há nada igual ao teu amor. Santo és.
sondas o meu coração, sondas o meu coração. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Coração, oh, tu sondas o nosso coração, Deus. Retira o que não está de acordo com a tua vontade. Queima aquilo que não te agrada, Deus. Os nossos planos, os nossos desígnios, Deus. Não sejam apenas nossos, Senhor. Que nós vivamos para Ti, vivamos os Teus planos na nossa vida, Deus. Vivamos aquilo que Tu tens para nós. Santo é o Deus que aqui está. Deus está aqui no meio de nós. Deus está aqui no meio de nós. Deus, nós oramos nesta manhã, Deus, para que Tu quebres toda a indiferença, Senhor. Perdoa-nos, Deus, quando nós, diante da Tua magnificência, Deus, diante da Tua majestade, Deus, não nos prostramos automaticamente, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Deus, quando nós estamos tão adormecidos, Deus, que diante da Tua santidade, Deus, nós não tememos, Senhor. Muda a nossa vida, Deus, muda o nosso coração, Senhor. Molda-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo os Teus caminhos, Deus, para que possamos cantar, Senhor, que em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores, Senhor, e que é por Ti que nós vivemos de facto, Deus, que é a Ti que nós entregamos os nossos corações, Deus, não apenas de boca, Deus, mas verdadeiramente com as nossas próprias vidas, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos de facto, Deus, aquilo que nós dizemos que somos, Deus, cristãos assumidos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nós te damos louvores, Senhor Jesus. Só mais podem ficar sentados. E ainda neste espírito vamos aproveitar para levantar as nossas ofertas. Como eu dizia no culto das 9, essa não é uma pausa no culto, amém? Apesar dos irmãos estarem agora um bocadinho mais distraídos e a estarem a mexerem nas carteiras, ainda assim a oferta é como o louvor, é uma oferta, é um ato de adoração, amém? Amém, irmãos? Todo o meu coração e todo o meu ser, pra Ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz Tua vontade em mim, te dou meu coração e todo o meu ser, pra Ti quero viver.
faz tua vontade em mim, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Jesus, Ele está vivo, Ele está aqui no meio de nós. Tu estás vivo, Deus, tu estás vivo, Deus. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Deus. Todo meu ser, todo meu coração, todo meu ser. Irmão, ouça aquilo que está a cantar. Todo meu coração, todo meu ser. todo meu coração, Todo meu todo meu coração ser. e todo meu ser. Todo meu coração, todo meu ser. Todo meu coração e todo meu ser. É isso mesmo, Deus. Nós escolhemos dar-te
o nosso coração e o nosso ser, Pai. E mesmo que deparemos connosco a revogar esta decisão, Pai, nós vamos reafirmá-la, Pai, vez após vez, ainda que seja no vale da sombra e da morte, ainda que seja no vale da nossa infidelidade, ainda que seja no vale do nosso medo, ainda que seja no vale da nossa perdição, ainda que seja, Pai, em algum poço em que caímos, nós vamos dar-te o nosso coração e todo o nosso ser. E tu vais resgatar-nos mais uma vez, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bem-vindos a todos, especialmente àqueles que já não víamos há mais tempo. Temos aqui pessoas que estão bem douradinhas, hein? O Sr. Luís, cuidado, hein? Temos pessoas a visitar-nos de fora, do Luxemburgo. Temos aqui também 2 casais que já têm estado cá connosco, da família da Tabita, não é? É isso. Que muito nos honram com a vossa presença. Quando vos vi juntos é que eu percebi que também era. Ora, e temos também pessoas que já nos visitaram noutras vezes e que estão de volta. São assim, visitas pontuais. Eu não vou nomear, que é para não constranger, mas fico muito, muito feliz por ver que de vez em quando sentem saudades de nós, porque nós também sentimos saudades vossas. E, de facto, hoje, nós também já estamos com saudades do nosso pastor. Ele voltou, está aqui, está mais moreno também. Em princípio terá descansado qualquer coisita. Vamos ver se recobrou as forças e se continua a liderar-nos com ânimo, com visão, com tudo aquilo que nos habituou. Vamos também partilhar convosco notícias do nosso Tofi. Nosso Tofi ficou mais pobre porque perdeu a sua mãe, não é? O Senhor chamou-a e nós precisamos de estar prontos para esse momento, não é? E precisamos estar prontos para abrir mão de pessoas que são preciosas para nós. E por isso é que nós temos que aproveitar enquanto é dia para atrairmos as pessoas que nós amamos para perto do nosso Deus, para depois podermos fazer só um break aqui e continuarmos lá em cima, uma comunhão ainda melhor. Amém? Também notícias do Manuel Pinto. O nosso pastor recebeu um pedido de orações que me transmitiu e que eu já desde quarta-feira tenho transmitido aos irmãos que estiveram presentes, que teve a ver com o Manuel Pinto, que foi nosso missionário lá na área de Estremoz. Ele já estava a enfrentar alguns problemas difíceis, um cancro no pé, mais algumas situações, uma situação cardíaca, etc. E, de repente, apanhou ainda em cima disto Covid. Ora, ele está em coma induzido. Nós começámos a orar por ele na quarta-feira e já soubemos que houve melhoras boas, já baixou aqueles febrões que ele tinha ao longo de 15 dias. Vamos continuar a clamar diante do nosso Deus para que Deus lhe dê uma recuperação completa, não é? E mostre a sua glória numa situação tão dramática. Muito bem, depois destas novidades, não é? Algumas delas um pouquinho tristes, vamos aproveitar para fazer o nosso melhor e consolar ali o nosso Tofi, dar-lhe assim um estrafego anti-covidiano, não é? Sabem como é que é, não é? Assim à distância. Ou então, sejam criativos, mas vamos expressar o nosso afeto por ele no momento em que ele precisa. Ora, e vamos começar então a nossa reflexão e eu vou começar por contar uma história da minha ida lá ao Luxemburgo. Há uns anos atrás o pastor Miguel Cartaz convidou-me para estar lá com ele durante os dias, foi quando eu conheci a igreja lá. Eu fiquei em casa lá do Pedro Garcias e da família. E depois, numas voltas que a gente dava, eu reparei que os luxemburgueses ou não tinham filhos ou tinham só um, não via quase assim, não via crianças a correr de um lado para o outro. E eu perguntei, e as que via eram estrangeiras. E eu perguntei-me ao Pedro, mas Pedro, porquê que esta gente guarda os filhos em casa ou não tem filhos? Como é que é isto? E ele respondeu-me que eles têm medo do amanhã.
de haver falta de recursos para cuidar deles. E eu disse, o quê? Esta malta, a gente com 5 vezes menos, temos pai e filharada com fartura, e eles têm medo do amanhã. E de repente, ao refletir acerca disso, eu percebi que o medo abre as portas à tristeza. E a tristeza convida a depressão. E a depressão chama o suicídio. E ele partilhou comigo que em momentos trágicos da vida de alguns daqueles filhos únicos, eles cometem suicídio e os pais ficam sem descendência de todo. E esse suicídio, num dia mau, parece uma solução eficaz. Para nós que nunca sentimos nunca tivemos essa ideação, pode-nos parecer completamente incompreensível, mas quem já passou por momentos muito difíceis consegue entender que há dias maus na vida, não é? Mas é tão incompreensível a gente pensar que gente com 5 vezes mais recursos tem medo de ter mais um filho por falta de recursos. É tão incompreensível como para um agricultor que faz de quaisquer 4 metros quadrados de terreno livre uma pequena horta que lhe dá uma série de coisas todo o ano. Olhar para as notícias que dão na televisão a falar dos sem-abrigo, que não têm comida e que não sei o quê, quando aqui a gente vê que há tantos terrenos baldios, há água, há tudo o que é necessário. Só falta ação e saber como. Também é tão incompreensível quanto para uma mãe de 3 filhos que cresceu a cuidar dos irmãos e sobrinhos, perceber o medo que sente uma filha única, que não teve crianças a crescer por perto, ao ter o seu primeiro filho, provavelmente o seu único. Também é tão incompreensível quanto um empreendedor que faz dinheiro de qualquer pedra da calçada. Como um que eu ouvi um amigo meu partilhar, que estava assim a cuidar das abelhas dele, lá para uma cidade do interior, ou para um terreno, uma área qualquer no interior, e liga-lhe a mulher a dizer que o Covid tinha chegado e que por isso iam ter que tomar medidas, e ele diz, olha, fecha o café e eu daqui a 2 dias apareço aí e trato tudo. E passado 2 dias lá estava ele, já com um plano de negócios alternativo àquele que tinha, e alugou umas carrinhas, mudou o negócio para takeaway e para entregas em casa e hotel, e enquanto as pessoas que tinham negócios dentro do mesmo ramo à volta estavam a pensar, quando é que isto acaba? Quando é que a gente volta à normalidade? Ele estava a faturar 3 vezes mais. Mas para alguém que pensa desta maneira é incompreensível. Como é que a gente fica assim sem saber o que fazer? Já viram? Quando sabemos o que fazer, os problemas cansam-nos, mas não nos desesperam nem destroem. Quando temos recursos internos e a capacidade de cooperar e de confiar em quem os tem, as crises e as lutas não acabam connosco. Quando sabemos ligar os pontos, o itinerário não nos assusta e chegamos mesmo a sentir o gosto da aventura no desconhecido. E eu tenho fases na vida em que me sinto assim aventureiro, mas há fases na vida em que custa-me a ligar os pontos. E foi nisto que eu vim refletindo esta semana. E agora vou-vos convidar ao texto base da nossa reflexão, que se encontra em Tito, capítulo 1, verso 15. E diz o seguinte: para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Lendo noutra versão diz, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De facto, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Há várias versões que põem assim, trocam assim as palavras de lugar, mas dizem essencialmente a mesma coisa. Reparem, para as pessoas puras, tudo é puro. Às vezes até o que não é puro. E para as pessoas impuras,
nada é puro, até as coisas puras. E este é um mistério que eu pretendo desvendar um bocadinho mais à frente. Mas agora vou abrir um parênteses em relação a este livro que nos serve de base para a nossa reflexão. Já viram que quando para uma pessoa, a Bíblia é um livro velho, obsoleto, preconceituoso, escrito por gente doida, moralista, irrelevante, nós nunca iremos reparar nem valorizar um pensamento como este. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Mas para uma pessoa que tem este pensar, este sentir em relação à Bíblia, se calhar, quando está a ouvir um qualquer comentador ou ler uma revista, daquelas cor-de-rosa ou amarelas ou azuis, e de repente escuta ou lê algo interessante, algo relevante, passa a seguir aquele comentador, passa a comprar aquela revista, à espera do próximo momento, em que volta a ter um estímulo daqueles, uma coisa que faça refletir que isto é mesmo assim, isto é mesmo verdade. Ora, a Bíblia é um livro cheio de momentos desses. É um concentrado de sabedoria que, diluído num pouco de tempo e com uma dose generosa de atenção, nos refresca e nos revigora. E eu escrevi assim, desta maneira, porque durante este tempo do Covid eu dediquei-me à culinária e tive que aprender a ler receitas e aprender como é que se faz assim um belo cozinhado. Mas, graças a Deus, passei a pasta. O Daniel já sabe fazer arroz, mas ainda não se agarra assim muito à coisa. Mas o Iago não, o Iago está um pró, só que agora está numa colónia de férias, tive que arranjar substituto. Muito bem. Então, de um pensamento destes, nós podemos alimentar-nos dias. E se nós nos alimentarmos dias de um pensamento destes, nós estamos a fazer uma coisa que nos é recomendada na Bíblia inúmeras vezes, dezenas de vezes, que é meditar nas Escrituras. Por acaso há um conceito de meditação que nos é ensinado por aí, que vem de influência hindu e budista e dos yogas e disto e daquilo, em que nós esvaziamos a nossa mente e esvaziamos o nosso ser para entrarmos em harmonia, sei lá, com as energias cósmicas, sei lá, eu nem sei bem o palavreado, mas acho que não há de fugir muito disto. Mas a verdade é que quando nós nos esvaziamos, ficamos com a possibilidade de nos encher de outra coisa qualquer, não é? E a verdade é que, por aquilo que me tenho deparado ao longo da vida, com as pessoas que se esvaziam desta maneira, quando damos por elas, estão cheios de outras coisas. A palavra, por acaso, não diz para nós nos esvaziarmos. Diz para nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo. Então, quando nós nos enchemos da palavra, quando nós, não é ler quantidades, é quando nós pegamos num texto, num pensamento como este, e o digerimos, o saboreamos. Como quando a gente pega, sei lá, num daqueles chocolatinhos que o Daniel pôs lá assim, na mesa da sala, que aquilo é um caramelo, e depois coberto de chocolate, aquilo é uma explosão de açúcar. E então, aquilo dá vontade de meter na boca e deixar lá estar, até fazer um chocolate quente. Estou a brincar. Mas não dá vontade de engolir e deixar... Não, a gente quer que aquele momento dure. E quando nós fazemos isso com um destes pensamentos, o que acontece é que nós estamos a meditar nas Escrituras. E este texto fica como que tatuado na nossa alma. Fica gravado para sempre. Há textos que eu fiz isto há 20 anos, 25 anos. Estão a ver? Nota-se. Já comecei há algum tempo. Já estou a começar a ficar com os cabelos brancos. Que ainda hoje os cito. E cito versículos e versículos, todos os que meditei. Se eu tivesse meditado mais um bocadinho, ainda podia continuar. Mas como parei ali, é até onde sei. E então, ao fazermos isto, ao meditarmos nestes textos,
nós podemos ver autênticas revoluções acontecer em nós, mudando os nossos paradigmas, a nossa forma de pensar, mudando as nossas posturas, as formas de estar, os comportamentos, mudando o que sentimos e, por fim, até mudando o que somos. Porque alguns de nós temos aquela tendência para dizer, eu sou assim, etc. Eu, quando cheguei aos 40 anos, também tive assim uma ideia, que foi, agora fiz 40 anos, por isso... Por acaso não encontrei o versículo da Bíblia que diz que aos 40 anos, por isso. E então, segui o meu próprio pensamento e, como diz o outro, dei com os burros na água. Porquê? Porque não é para nós dizermos, eu sou assim e agora já cheguei aos 40, por isso agora. Não. Nós só descobrimos quem somos em Deus. E se nós acharmos que já somos perfeitos, nós estamos já assim um bocadinho tortos. Porquê? Porque alguém que foi mais longe do que nós, que foi o apóstolo Paulo, disse assim, não que eu acho que já o tenha alcançado, mas esquecendo-me do que para trás fica. E o que é preciso esquecer? É preciso esquecer aquilo que a gente faz de mal, não é? Esquecer não no sentido de fingir que não aconteceu, mas superar. Construir em cima, não ficarmos reféns dos nossos erros. Esquecendo. Mas tu sabes lá, o meu erro foi muito grave. Se vocês soubessem o meu erro, vocês nem olhavam para a minha cara. Ok, olha, Deus sabe o teu erro e continua a olhar para a tua cara. E se nós soubéssemos o teu erro e não olhássemos para a tua cara, não éramos assim tão parecidos com Deus, por isso não nos devias ligar nenhuma. Ok? Está combinado? Tão simples quanto isto. Não, mas o meu erro, olha, está bem. Se eu te contasse algum dos meus, tu ficavas também um bocado chocado e dizias, o que é que eu estou a fazer a ouvir este fulano? Mas a verdade é que os nossos erros, eles podem ser cobertos pelo sangue de Jesus. Não acontece automaticamente. A gente erra e vem logo 2 gotinhas de sangue, pim, já está. Clean. Não é assim que acontece. A gente erra e há um procedimento. Sabem onde é que está descrito esse procedimento? No livro. Mas também está escrito aqui, naqueles que meditaram no procedimento. Por isso, quando eu ponho o pé em ramo verde, sou rápido. Que é para ver se não guardo e não fico refém. Bem, depois deste parênteses, voltemos ao nosso tema. É que o nosso tema tem a ver com todas as coisas serem puras para os puros e, no entanto, para os corrompidos e descrentes, nada ser puro. É que é mesmo fácil confundir a nossa percepção da realidade com a própria realidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós olhamos para uma coisa e aquilo que a gente acha que ela é o que ela é para nós. Se achamos que é boa, é boa. Se achamos que é má, é má. Independentemente se ela é boa ou se ela é má. Porque há coisas que nos parecem boas. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. É torto. Mas há caminhos que ao homem parecem tortos, que é a gente arrepender-se, nós questionarmos, nós mantermos-nos ensináveis, deixarmos que os nossos amigos afiem o nosso rosto, porque como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo afia o rosto ao seu amigo. Não é nada saboroso, mas a verdade é que o fim disso é a vida. Não é? E então, é fácil a gente confundir as nossas percepções da realidade com a própria realidade. Porque se for alguém a dizer-nos, não podes fazer isto, ou tens que fazer aquilo, a gente diz, sei lá a tua ideia. O problema é quando nós dizemos a nós próprios. É quando o moralista somos nós. Somos nós a pôr um jugo. Agora quem é que nos safa? Somos nós. Se tivermos tanto a razão quanto a consciência pervertida, como poderemos pensar e decidir como gostaríamos? Ora, a Bíblia está cheia de exemplos. Exemplos de pessoas que confundem o que veem através do seu preconceito ou leviandade com aquilo que está diante delas. Por exemplo, Naamã. Naamã não conseguia ver as virtudes de Mardoqueu. Só conseguia reparar no facto de que Mardoqueu não se curvava em reverência à sua passagem. E encontramos isto em Esther, no capítulo 3, versos 2 e 4. Mas é que ele nem se interrogava do porquê, porque ele sabia.
Ele sabia que era falta de respeito e por isso tinha que acabar com o Mardoqueu. Não sabia que por ele ser judeu não podia curvar-se diante dele. Mas se calhar havia outros judeus que podiam. E inflamados por alguém em quem confiamos, podemos até destruir quem nos apoia, como aconteceu com Nabucodonosor e Sadraque, Mesaque e Abdenego, no episódio da estátua de ouro que era para ser adorada por todos. Por um orgulho inflamado, ele quase perdeu 3 dos seus maiores adjuntos. E não tarda nisto, encontrou-se em Daniel 3, mas passado 3 capítulos quase que ficava sem o próprio Daniel e ficava sem os 4 mais altos, as mais altas patentes. E perdia-o para os leões, por se deixar manipular por uns sátrapas, por uns sábios, que queriam acabar com a raça daqueles que ocupavam as posições que eles gostavam de ter. Só que parece que o Nabucodonosor à segunda já aprendeu e, pronto, mandou aos leões aqueles que ousaram fazer a gracinha. E, portanto, tanto quanto nos é dado a saber, eles não voltaram a repetir a gracinha. E acho que o resto da malta que andava por lá também ficou inspirada a tentar não voltar a repetir, porque não foi uma boa receita. Bem, Jónatas não conseguia ver maldade em David, mas Saul só conseguia ver maldade. Em 1 de Samuel, no capítulo 18, nós encontramos um texto que é mesmo paradigmático em relação a isto. E eu convido-vos a abrir. Dos versos 1 a 4, nós vemos como o Jónatas se torna o melhor amigo de Davi e partilha com ele os recursos que mais ninguém tinha, porque não havia espadas, não havia material de guerra, que os filisteus andavam sempre em cima dos israelitas e a tirar-lhes os ferreiros, a tirar-lhes todos os instrumentos de ferro que eles tivessem. E ele tanto gostou que partilhou com ele a túnica, a espada, o arco, o seu cinturão, deu-lhe o equipamento completo. Bem, mas se nós virmos o que é que acontece com Saul, vamos ver aqui uma progressão interessante e muito reveladora. Se nós virmos o que o verso 5 diz assim: tudo o que Saul ordenava a Davi fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul deu-lhe um posto elevado no seu exército, o que agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então o que é que nós vemos? Vemos neste verso 5 que a relação de Saul com Davi começou com admiração, com confiança. Mas a seguir, quando se dá aquele episódio de as mulheres voltarem de quando houve a morte do Golias, do filisteu, eles começaram a celebrar e lembraram-se, sem qualquer maldade, de cantar uma música. E essa música dizia que Saul tinha morto os seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares. Ora, ó Saul, isto não caiu nada bem. E o que é que aconteceu? Verso 8. Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido. Vejam, admiração e confiança dá lugar, porque tudo é puro para os puros, mesmo que não é puro, às vezes, e tudo é impuro para os impuros e corrompidos. E então, aqui nós vemos que sem que tivesse sido preparado isto, uma irritação e um aborrecimento começaram a instalar-se no Saul. E se nós virmos o que é que acontece no verso 9, daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Ou seja, ele deixou descair a admiração e a confiança num dos seus campeões para a irritação e aborrecimento. E diz que no dia seguinte, a ele acolher no coração a inveja é um sentimento que é plantado pelas trevas, ok? Claro que nós podemos, com a nossa carne, também ir buscá-lo. Ok? Mas é uma coisa que não vem de Deus. A inveja, diz o verso 10, que no dia seguinte, a ele acolher no coração este sentimento de inveja, um espírito maligno mandado por o Senhor apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer.
E Saul estava com uma lança na mão e atirou-a, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Então vejam, admiração e confiança dão lugar a uma irritação, um aborrecimento, que abre as portas para uma inveja, e a inveja abre as portas para que um espírito maligno o passe a influenciar a pontos de ele tentar matar o campeão dele. Já viram? Porque os filisteus tinham tido um campeão, que era o Golias, que era grande. E ele agora tinha um campeão que era pequenino, que era o Davi. Que era pequenino, mas que lhe dava muitas vitórias. E isto remete-nos para aquela ideia de que Jesus partilhou connosco do irai-vos, mas não pequeis. E o que é que diz mais? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto foi para mim foi uma revelação quando eu descobri isto. Porque eu nunca tinha encontrado na Bíblia um texto em que fosse tão claro a história de nós não devermos deixar que o sol se pusesse sobre a nossa ira. Ou seja, a gente ira-se. Ok, a ira é uma das emoções básicas que nós temos. Ira, medo, alegria, tristeza. Acho que são 6, mas eu não é. Se fosse de matemática eu sabia, como é de psicologia, não sei. Está bem? Agora, a verdade é que a ira, se for abrigada no nosso seio demasiado tempo, parece que a partir de um determinado momento começa a fazer uma moça que já começa a estragar. Parece que a partir de um determinado momento, que a Bíblia diz, não deixem o sol pôr-se sobre a vossa ira. Parece que se nós dormirmos sobre o assunto, chega ao final do tempo de graça e entramos no tempo da desgraça. E o que é que acontece? Junto com este problema que já estava aqui, Saul tinha medo. Começou a sentir irritação e aborrecimento, abriu as portas à inveja, tentou matar e agora sente medo. Sente medo porque constata que algo tinha desaparecido dele. E esse algo estava visível em Davi. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Mas se a gente continuar, nós vemos que ele vai tendo êxito. E reparem, tudo é puro para os puros. O Davi não está a entender o que é que está a passar, mas também não está a ficar corrompido com o que está a passar. Ele continua a fazer as coisas como de antes. Conduzia as suas campanhas, então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isto, Saul teve muito medo. Ora, aqui ele começa a entrar em jogos de poder, jogos de controle, de manipulação, de intimidação. Mas o que é giro nisto tudo é que o Davi mantinha-se puro. Vejam só o que diz o verso 18. Saul disse a Davi no 17: aqui está a minha filha mais velha, Merab. Eu a darei em casamento a ti. Apenas serve-me com bravura e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? O que é a minha família ou o clã de meu pai para que me torne genro do rei? Eu não sou digno. Estão a ver? Ele estava a ser armadilhado, mas nem estava a notar. Porquê? Porque tudo é puro para os puros. Até o que não é puro. E é por isto que nós temos que seguir aquele texto com que eu comecei o culto. De sobre tudo o que se deve guardar, temos que guardar o nosso coração. Porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida, as decisões mais cruciais. Porque este Saul, que estava a experimentar estas dificuldades, ele não as experimentou por acaso. Porque ele tinha recebido já 2 vezes instruções. Instruções precisas para fazer algo. E quando o Davi fazia alguma coisa que desagradava a Deus, como a gente viu, porque o Davi, quer dizer, só a história de matar
o melhor amigo, para encobrir ter adulterado com a mulher dele, mostram que ele era capaz de fazer algumas asneiras graves, não é? Só que perante o Natã, que o confronta com aquela história da ovelhinha, que era de um que só tinha uma, e que foi servida a um viajante por alguém que tinha 100, que podia pegar em qualquer uma, e de repente é confrontado com aquela injustiça, e ele diz, esse homem é digno de morte. E ele diz, esse homem és tu. E ele diz, mandem-me já este fulano para um buraco fundo e nunca mais, esqueçam-se dele. Em vez de ele fazer isso, ele diz assim, pequei contra o Senhor. É verdade, ele assume. E quando nós assumimos, existe esperança para nós. Mas quando há sempre um culpado que não somos nós, não há nada que se possa fazer. Porque o que é que fez o Saul quando foi confrontado pelo Samuel? Olha, Samuel, olha, Saul, que balido de ovelhas é esta? O povo guardou o melhor das ovelhas e dos animais para sacrificar ao teu Deus. Nem pude evitar, foi uma coisa, olha, mas é tudo para adorar o teu Deus, hein? E quando Samuel diz, porquê é que tu fizeste uma coisa que tu não podes fazer? Tu não és sacerdote. Porquê é que tu fizeste este sacrifício? Está lá em 1 de Samuel 13:13. Se tu não te tivesses esticado, se tu não tivesses ido para além dos teus limites, você agiu como um tolo, diz 13:13 de 1 de Samuel, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesses obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o teu reino sobre Israel. Mas agora, porque ele agiu desta maneira, perdeu o reino. Mas não perdeu. Perdeu o reino para sempre, mas ainda era o rei. Outro exemplo, Noé. Noé era visto como um doido, um desrealizado na sua geração. 120 anos a construir uma arca, quase no topo do monte, onde nunca havia chovido. Só que Noé era o puro da sua geração. E por causa do Noé é que nós estamos cá. Senão, não estávamos cá para contar a história. Porque nós somos descendentes do Adão e da Eva, mas depois a humanidade estrangulou-se naquele dilúvio ao Noé e à sua família. Já viram como é crucial guardar o nosso coração? Termos um olhar puro, um sentir puro, um agir e um reagir puro, um pensar puro, e não um suspeitar, um maquinar, um manipular, Se alguns na sua astúcia se deixam inflamar pelo mal e usam de forma perversa a sua astúcia e as suas capacidades e dons, outros há que na sua pureza veem tudo puro e se esquecem de que fomos chamados a ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, mas sem sermos serpentes. Não é? Dizia eu, pessoas que, como nós, às vezes vemos tudo puro mesmo o que não é. E que achamos que o nosso olhar, que uma palavra nossa purifica tudo. E não vemos às vezes a maldade óbvia. Não vemos uma série de coisas. Mas também se virmos a maldade em tudo, até onde ela não existe, então fica claro que estamos contaminados, não é? Porque não pode ser nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Nós temos que ter este equilíbrio. Este equilíbrio que aprendemos com Jesus, que é quem nós dizemos seguir. E de facto, se nós queremos viver desta forma e ter esta sabedoria, nós precisamos de criar um ambiente de honra. Um ambiente em que nós podemos dar o nosso melhor e aquilo que a gente faz floresce. E não criarmos ambientes de desonra, onde nós infamamos e destruímos aquilo que os outros estão a tentar construir. Às vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. Outro dia estava
nesta semana que passou, quando eu estive com o meu pai no aniversário dele, estava com o meu filho, acho que era a jantar, e diz-me assim a minha mãe: lembras-te quando estavas lá com o Filipe e que vocês subiam ao beliche e depois se atiravam para cima daquele carrinho telecomandado espetacular? E eu, ai, não me contes isso, não me lembres disso. Era tão estúpido, era tão parvo aquilo que eu fazia. Depois já não me lembrava se era eu que tinha a ideia ou se era o meu amigo Filipe. A verdade é que eu estava a ouvir aquela história e estava-me a lembrar do quanto eu me zango com o Iago ou com alguns dos filhos, quando eles fazem assim coisas que escavar com tudo. Porquê? Porque a gente esquece do que a gente fazia, não é? Mas às vezes com palavras a gente destrói aquilo que dizemos estar a querer edificar. Com posturas agressivas. Porque num ambiente de desonra, nada do que a gente faz permanece. Mas num ambiente de honra, o pouco que a gente consegue fazer, ou o muito, multiplica-se muitas vezes. E isto remete-nos também para podermos fazer proezas nesse ambiente e para aquela postura que Deus nos tem desafiado de voltarmos ao primeiro amor. Um primeiro amor que é a atitude onde fazer essas proezas não nos cansa. Não nos deixa extenuados. Porque uma pessoa apaixonada corre e está disposta a continuar a correr. Fala e está disposta ainda a falar mais uma vez. Passa não sei quantas horas com a pessoa, mas depois esqueceu-se de qualquer coisa, está disposto a ir a casa buscar e estar outras tantas horas. Não é assim? Mas quando nós não estamos assim com esta paixão toda, às vezes coisas simples se tornam-se pesadas. Por isso eu vou convidar-vos a terminarmos o nosso tempo com uma oração, onde vamos pedir a Deus que nos dê esta sabedoria, esta postura, esta atitude. Pode ser? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, gratos pela Tua palavra, por Tu nos chamares a atenção para nós afinarmos a nossa vida, o nosso andar, Pai, o nosso sentir, o nosso pensar, Deus, com o céu. Deus, e nós louvamos-te, Pai, porque de facto Tu tens trazido pureza à nossa vida. Pai, mas também Te louvamos, Pai, porque Tu estás a querer transformar essa pureza, Pai, em algo maduro, Pai. Porque nem é maduro estarmos sempre a suspeitar o mal, nem é maduro nunca suspeitarmos o mal. Porque o mal existe, é real e cerca-nos. E anda em derredor buscando oportunidades para nos tragar, para nos influenciar. E nós queremos ser firmes, Pai, na nossa caminhada. E aqueles que de nós tropeçamos, Pai, nós queremos Te pedir perdão, Deus. E queremos pedir que Tu nos resgates, Deus. E se não há pessoas à nossa volta, Pai, capazes, ou se nós não deixamos, Pai, as pessoas que estão à nossa volta a cederem a algumas das dimensões da nossa vida, Pai, eu oro, Pai, no nome de Jesus, Deus, para que Tu sejas o nosso campeão, Pai, para que Tu sejas aquele que nos resgata, Pai, e que sejas Tu a introduzir as pessoas que nos fazem falta para nos conduzirem, Pai. Pai, e nós que já sabemos um pouco mais, que já temos mais experiência contigo, Pai, ajuda-nos, Pai, não estamos tão centrados em nós mesmos, Pai, mas a repartirmos com aqueles que têm menos, Pai, para que nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, na nossa aprendizagem, Pai, nós possamos enriquecer a vida daqueles que estão mais enfraquecidos, Pai. E ajuda-nos a não desenvolver olhares críticos uns sobre os outros, Pai, mas olhares de honra, Pai, em que os levantamos, em que os encorajamos, Pai, para estabelecermos a cultura do Teu reino, Pai, para que se veja, Deus, que de facto até às pessoas que se tornam nossos adversários num projeto ou nisto ou naquilo, Pai, nós possamos, Deus, honrar, Pai, e nós possamos demonstrar o amor, Pai, que Tu demonstras aos Teus inimigos, Pai, nos quais nós já nos incluímos às vezes, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Nosso culto está terminado e eu queria agradecer a todos a presença e a desafiar que vocês meditassem nestas coisas e nas outras que vamos ouvindo aqui por cada um dos oradores que Deus vos traz. E, acima de tudo, que deem valor àquele livro que está lá em casa ou que está lá no telemóvel, que se chama a Bíblia. Então vá, mantenham-se seguros, mas arrisquem viver, ok? Deus os abençoe, seja uma bênção. Até à próxima. E obrigado às nossas visitas que entretanto chegaram, alguns de UK, como o nosso Tino, está ali disfarçado, de Darth Vader. Deus os abençoe. Tchau, tchau.